Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente os eminentes pares, o senhor Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Melo, senhores servidores, senhores advogados, partes eventualmente presentes, sociedade aqui que se faz presente, a imprensa. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando início ao nosso ano judiciário, que promete ser bastante trabalhoso. Teremos aí várias e várias situações para serem deliberadas e nós invocamos aqui a proteção divina para que nos dê a sabedoria e a capacidade de levar à frente essa tarefa e podermos desincumbir desse imbróglio todo que nós temos pela frente da melhor maneira possível. Sejam todos bem-vindos, desejo a todos que tenhamos aqui um feliz ano novo, embora já com 20 e tantos dias, mas é a primeira oportunidade que tenho de me dirigir a todos os senhores. O mesmo extensivo aí a todos os senhores advogados, senhoras partes, senhores servidores, que tenhamos então um ano profícuo, com muito trabalho e com muito resultado positivo, se Deus quiser. A sessão anterior teve gerada a ata, isso no ano passado, né? Não houve nenhum tipo de referência, então ela fica aprovada. Nós iríamos inverter a pauta, mas tem um processo que haveria sustentação oral e que acabou sendo retirado de pauta. Então nós vamos seguir a ata normal, a pauta normalmente, porque ela está bastante enxuta, vamos dizer assim. Fica então anunciado a retirada de pauta com a indicação de retorno para o dia 29 de janeiro. Esse processo que é da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Farias, que é o 2.1, processo 5436. Já tem referência, já tem ciência, né? Que é um recurso eleitoral em prestação de contas da 51ª Zona Eleitoral, eleição de 2016, o recorrente aqui é Julier Sebastião da Silva, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Então fica feito então o anúncio da retirada de pauta e também da inclusão destes autos no dia 29 de janeiro próximo. Dando sequência, temos aqui uma prestação de contas. Há um pedido de vista do desembargador Sebastião Barbosa Farias, que é o 1.1 PJE 0601-384. É uma prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Obrigado. Requerente é José Maria dos Santos. A relatoria é do Dr. Armando Biancardini Cândia, que votou pela desaprovação das contas. Também, na oportunidade, houve, como dito, o pedido de vista do desembargador Sebastião Barbosa, que é o primeiro vogal. E os demais aguardam. Então eu passo a palavra ao eminente primeiro vogal do desembargador Sebastião para proferir o seu voto. Eu não estou conseguindo abrir aqui, mas eu estou acompanhando na íntegra, Sua Excelência, o relator. Vossa Excelência pediu vista, mas está na mesma linha. Escrito então, que será... Que foi pela desaprovação das contas. Ok. Doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Também acompanha. Doutor Sebastião Monteiro não se faz presente. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. E doutor Bruno. Já foi. Então, o resultado fica: o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 1.2 é um PJE 0601-070, uma prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente é Benedita Andrelina de Arruda. O relator é o doutor Fábio Henrique, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de prestação de contas da candidata Benedita Andrelina Arruda, que concorreu ao cargo de deputada estadual pelo PSDB, eleições de 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação das contas. A CCI-TRE-MT apresentou o relatório preliminar para a expedição de diligências. Devidamente intimada, a candidata se manifestou
se manifestou. Parecer conclusivo da CCA pela desaprovação das contas, tendo em vista o item 3.1. Item 3.1. Apesar de constar o lançamento de despesas com pessoal da ordem de R$ 19.000 com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a candidata não comprovou que tenha adquirido material publicitário para si ou que tenha recebido material publicitário de outros candidatos. Também não comprovou que tenha alocado ou recebido em doação qualquer automóvel para deslocamento do pessoal contratado ou que tenha adquirido combustível para tanto. Também não informou a descrição das atividades envolvidas pelo pessoal contratado, tampouco o cronograma e horário do trabalho desenvolvido. Por fim, também não declarou que tenha organizado ou constituído um comitê eleitoral. Por isso, opina a CCIA pela devolução ao erário da quantia citada. A douta PRE igualmente opina pela desaprovação das contas. Também manifesta pela devolução dos mesmos valores apontados pela CCIA. Posteriormente ao parecer conclusivo e a cota ministerial, a candidata apresentou manifestação escrita nos autos. Esse é o relatório, presidente. Senhor procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, senhor relator. Antes de adentrar ao mérito, esclareço e declaro que não levei em consideração para a formação de minha convicção as justificativas apresentadas pela candidata após a emissão do relatório conclusivo e do parecer ministerial, portanto, de maneira flagrantemente intempestiva. Filio-me ao entendimento deste egrégio tribunal, no sentido de que, salvo circunstâncias excepcionais de determinado caso concreto, que não se verifica nestes autos, não devem ser conhecidas as alegações e peças apresentadas depois do relatório técnico conclusivo, quando este não inovou nas impropriedades anteriormente apontadas. É o que se extrai da Resolução TSE número 23553 de 2017, nos seus artigos 75 e 76. Neste processo, o relatório técnico conclusivo tratou apenas de questões que já haviam sido expressamente indicadas no parecer preliminar. Dito isto, passa ao julgamento. A candidata Benedita Andreliana de Arruda recebeu, e a única receita declarada, o valor de R$ 20.000 oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. De posse de tal quantia, a candidata gastou R$ 19.000 para pagamento de 10 pessoas que, segundo ela, trabalharam como apoiadores da campanha. Ao ser questionada pelo parecer preliminar da CCE acerca da natureza das atividades envolvidas por tais apoiadores, a candidata, conforme relatado, não comprovou que tenha adquirido material publicitário ou que tenha recebido material publicitário de outros candidatos, a justificar a contratação daquelas pessoas. Também não comprovou que tenha alocado ou recebido algum automóvel para o deslocamento do pessoal contratado, ou que tenha adquirido combustível. Também não informou uma descrição mínima das atividades envolvidas por aquelas pessoas, não informou cronograma e horário do trabalho desenvolvido, e não declarou que tenha organizado ou constituído um comitê eleitoral. Ao se manifestar acerca do apontamento, a candidata se limitou a dizer que a não contratação de tais despesas diz respeito à liberalidade da candidata e não pode representar prejuízo à sua prestação de contas. No meu sentir, tratando-se de despesas pagas com recursos do Fundo Especial, é evidente que a declaração de gastos com o pessoal deve vir acompanhada de um lastro probatório mínimo acerca das atividades empenhadas por tais apoiadores, além de informações de quando e onde eles trabalharam em prol da campanha da candidata. Conforme bem assinalado pela CCIA, a candidata sequer declarou, como doação estimável, que tenha recebido material de campanha de outros candidatos, o que poderia, em tese, justificar a contratação de 10 apoiadores. E aqui eu cito alguns precedentes desse tribunal. Desta forma, o valor do gasto realizado sem comprovação idônea representou 95% das despesas totais da campanha. Com essas considerações, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, julgo desaprovadas as contas da candidata Benedita Andreliana de Arruda, referentes ao pleito 2018. Outro sim, determina a candidata a devolução da quantia de R$ 19.000 ao Tesouro Nacional no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado. Esse é meu voto, presidente. Como parecer, não é isso? Ministerial. Como vota o doutor Bruno de Oliveira? Doutor Jacques Coutinho. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Luiz Bortolucci. Relator. Doutor Armando Biancardini.
Com o relator, senhor presidente. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, nós temos aqui para julgar em bloco, são processos de revisão de biometria, né? É o 2.2, processo 4832, o 2.3, processo 10.596, 2.4, processo 10.714, 2.5, processo 4517. Todos eles são de revisão biométrica nos municípios respectivos de Vila Rica, Matupá, Glória do Oeste e Santa Carmen. A Procuradoria, em todos eles, o parecer aqui é pela aprovação, não é isso? Pela homologação. Está mantido? Então, Vossa Excelência, puder fazer em bloco. São eu revisões. farei e, tendo sido Sua Excelência, tendo Sua Excelência o Procurador em todos eles pela homologação, eu estou nessa linha e a todos eu homologo. Voto decidido em contrário, é a aprovação da revisão biométrica desses municípios. Foram observados todas as diretrizes, os mandamentos legais sobre o tema. Então, para todos eles, o resultado fica: o tribunal, por unanimidade, homologou as revisões de eleitorado com coleta de dados biométricos nos municípios de Vila Rica, Matupá, Glória do Oeste e Santa Carmen, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. E agora, o último da pauta é com relação à normativa, né, que nós teremos que estabelecer um processo administrativo, é 1.4 PJE 060007. É um processo administrativo, minuta de resolução que dispondo sobre a renovação da eleição para um cargo de senador e respectivos suplentes no estado de Mato Grosso. É da minha relatoria, da presidência, e eu já tratei de encaminhar aos senhores com antecedência a uma minuta, né, a cópia dessa minuta, para que os senhores pudessem ter conhecimento sobre o tema. Mas eu vou fazer aqui um breve relatório, até para dar aqui mais conhecimento aos que se fazem presentes. Mas eu digo, eminentes pares, trata-se de formalização de procedimentos necessários à realização de eleição suplementar para um cargo de senador e respectivos suplentes no estado de Mato Grosso, em cumprimento ao teor da mensagem 45 COARI SJD do TSE, de 19 de dezembro de 2019, relativa ao julgamento do recurso ordinário 0601-616, e digo que, em conformidade com a portaria TSE 821-2019, que estabelece o calendário de realização de eleições suplementares de 2020, foi providenciada a necessária instrução do feito pela secretaria deste tribunal, com a apresentação de minuta de resolução que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos, o calendário e outras providências da eleição suplementar. Importante destacar que foi anexado a este processo judicial eletrônico o SEI 9257, contendo manifestação do doutor Corregedor Regional Eleitoral acerca da fixação de data para a formação do Colégio de Eleitores aptos a votar nesse pleito, dada a excepcionalidade vivenciada por este Estado, que atualmente passa por amplo processo de revisão biométrica, como agora acabamos de votar algumas revisões que foram feitas no interior. Por fim, enfatizo que a minuta do normativo em questão foi elaborada em harmonia com as normas eleitorais vigentes, bem ainda de acordo com as instruções do Tribunal Superior Eleitoral, resoluções deste Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e precedentes jurisprudenciais. E, então, esse é um breve relatório. Eu estou aqui votando, dizendo que, conforme relatado, a minuta de resolução constante desses autos dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos, o calendário e outras providências da eleição suplementar para um cargo de senador e respectivo suplente no estado de Mato Grosso, em cumprimento ao teor daquela mensagem já referenciada a 45 COARI,
relativo ao julgamento do recurso ordinário 0601-616. O aludido normativo atende às normas eleitorais vigentes, bem ainda está de acordo com as instruções do Tribunal Superior Eleitoral, com as resoluções desse Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e em harmonia com os precedentes jurisprudenciais relativos ao processo eleitoral. Motivo pelo qual proponho sua aprovação de forma a viabilizar o prosseguimento dos procedimentos necessários à realização da eleição suplementar ao aludido cargo. É como voto, só fazendo mais uma vez a referência, que já está em conformidade com a minuta da resolução, que já foi encaminhadas. Não vou fazer a leitura, porque na sequência nós teremos aqui, principalmente o pessoal da imprensa, nós já vamos divulgar, né, essa minuta. E também, anexa a essa minuta, nós temos aqui o calendário dessas eleições, né, que temos providências aí já iniciadas já desde o ano passado, até a fase final, né, de julgamento, de prestação de contas, diplomação, cujo último ato se dará em 25 de junho, numa quinta-feira, que é 60 dias após as eleições. Mas aqui a minuta, assim, em seguida, será dada ao conhecimento de todos. Todos já tiveram oportunidade de manifestação. Há um único ponto que eu vou fazer aqui uma observação, que é com relação ao calendário eleitoral, aqui relativo ao nosso contingente de eleitores, né, que, segundo a lei das eleições, estabelece o prazo de 151 dias para o fechamento desse cadastro eleitoral. Nós estamos aqui com uma quantidade muito grande, e é uma preocupação nossa aqui do Tribunal Eleitoral. Nós temos feito várias e várias campanhas aqui para chamar a atenção da população para a necessidade de vir fazer a sua regularização eleitoral. Temos um número aqui que beira aqui 500 mil eleitores com títulos cassados. Então, talvez muitos podem estar até desiludidos, não têm interesse de vir votar, mas muitos também não tiveram a oportunidade de vir regularizar. Então, essa é uma oportunidade. Nós estamos aí modificando esse calendário, não estamos aqui inventando a roda, nós estamos seguindo precedentes de outros tribunais que já realizaram eleições no âmbito estadual, notadamente o caso de Tocantins, que realizou uma eleição para governador agora recentemente, e também o estado do Amazonas, que também realizou uma eleição recente em nível estadual, e também com essa preocupação de ter a maior legitimidade possível para esse pleito, com a maior quantidade possível de eleitores aptos a votar, houve essa diminuição do cadastro, né? Se nós fôssemos fechar, nós teríamos que pegar o número de eleitores partindo da lógica que nós vamos fazer, pelo menos estamos estabelecendo que essa eleição se dê em 26 de abril de 2020, se nós pegarmos 151 dias anteriores, nós teríamos o fechamento de cadastro em novembro de 2019. Ou seja, nós teríamos muitas e muitos eleitores que já fizeram essa biometria, regularizaram seus títulos, que estariam regularizados, mas não aptos a votar, porque nós teríamos que nos basear no cadastro de que existia até então, que é de novembro de 2019. Seria até uma situação sui generis, como eu acabei de fazer referência agora há pouco para os senhores. Nós teríamos aí, em tese, poderíamos ter um candidato ao cargo de senador, com todos os seus direitos políticos aptos, inclusive registrada a candidatura. Ele poderia ser candidato, mas eventualmente não poderia votar em si próprio. Se ele tivesse numa situação irregular em novembro, de forma exemplificativa, se ele não tivesse com o seu título em vigência naquela oportunidade, ele poderia regularizar o seu título, poderia ser candidato, mas não poderia votar em si próprio. Isso é uma situação extremamente difícil de se explicar, e é por isso e por essas outras razões que já explicitadas anteriormente, que nós estamos fazendo, então, esse esforço, mais uma vez, para que possamos ter maior número possível de eleitores aptos a votar nesse pleito dessa eleição suplementar. Via de regra, essa é a única alteração, e no mais nós estamos seguindo precedentes, estamos seguindo as próprias resoluções do TSE que disciplinam a matéria,
em harmonia com a legislação vigente, nós estamos, então, submetendo à apreciação dos senhores essa minuta de resolução. E eu indago ao desembargador Sebastião Barbosa Farias como vota. Presidente, Vossa Excelência me permite? Claro, senhor. É só para aquela preocupação que havia levado a Vossa Excelência, se Vossa Excelência entende pertinente deixar esclarecido, né, em face do... Muito bem lembrado, nós tivemos aqui o Código Eleitoral, que é de 1965, me corrija aqui, doutor Pedro, que é mais velho que eu, mas é de 1965. Naturalmente, naquela oportunidade, estabelecia que o prazo para a realização de uma eleição suplementar daria em 20 a 40 dias, né? Então, hoje, essa legislação me parece vetusta e é praticamente impossível de se fazer com 20 a 40 dias, até porque só os atos preparatórios de realização de convenções, de registro, de propaganda, inviabilizaria por completo a aplicação do Código Eleitoral. Então, nós estamos nos baseando na decisão do TSE, que nos determina que façamos em 90 dias. Evidentemente, para todos que têm conhecimento, essa decisão do TSE caiu aqui como um presente de final de ano, no dia 19 de dezembro, logo no dia seguinte, entrando em recesso. Nós não teríamos nenhuma possibilidade de deliberar sobre essas questões, até porque os prazos estavam suspensos em função dos recessos de final de ano do Judiciário. E é por isso que nós estamos aqui nessa primeira oportunidade, nessa primeira sessão, já trazendo essas minutas para que nós possamos aí sim levar a cabo essa eleição suplementar dentro do prazo, ou pelo menos próximo do prazo de 90 dias, até porque também quem determina que se faça dia 26 é uma das datas possíveis, é o próprio calendário que o próprio TSE também estabelece, seria 26. A rigor, 90 dias daria no dia 21, né? 21 de abril. Porém, como o calendário estabelecido anteriormente pelo próprio TSE estabelece dia 26 de abril, é por isso que nós estamos, então, indicando essa data. Doutor Sebastião, alguma coisa mais, senhor procurador? Não, senhor. O senhor está de acordo também com... Tá, ok. Então, doutor Sebastião. Louvo a atitude do presidente em apresentar uma resolução que vai legitimar ainda mais essas eleições, e eu estou de pleno acordo. Luiz Bortolucci. Também acompanho, estou de acordo. Doutor Armando Biancardini. De acordo, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Com o presidente. Doutor Bruno. De acordo, senhor presidente. Doutor Jackson Coutinho. Só fazer uma referência, porque aqui nós estamos trazendo as diretrizes básicas para essas eleições. Nós vamos deliberar depois através de resoluções específicas sobre temas mais aprofundados com relação à propaganda, à prestação de contas, outros temas que serão tratados em resoluções específicas que serão submetidas a posteriori à aprovação, à apreciação dos senhores. Então, fica aprovado o resultado. O tribunal, por unanimidade, aprovou a minuta de resolução que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos, o calendário e outras providências da eleição suplementar para um cargo de senador e respectivos suplentes no Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao teor do julgamento do recurso ordinário TSE 0601-616. Esse é o resultado. E nada mais havendo, então, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e fazendo já referência que esse mês, especificamente, uma alteração, nós teremos uma sessão agora na próxima sexta-feira, para darmos tratamento aí, né, nos demais temas atinentes a esta matéria. Eu agradeço a presença de todos e fica encerrada a sessão. Muito obrigado.